Eu quero ler nessa noite uma passagem do Evangelho, livro do servo de Deus, chamado Josué. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito. Capítulo 24, está escrito assim a palavra de Deus. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e Esaú dei a montanha de Seir, para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirei eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos, e enviei verpões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e das olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito a estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos,
E o Senhor expulsou diante de nós a todos esses povos, até ao morreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Amém. Deus, através de Josué, recorda ao povo de Israel como fizera aos seus pais no passado, com mão forte e braço estendido. Deus os tirou do Egito e os dirigiu à terra da promessa, a terra em que mana leite e mel. Quando Deus chamou Abraão, este ainda estava na incircuncisão, habitando com seu pai Terá e com seu irmão Naor. E estes adoravam os deuses pagãos, deuses estranhos. Eles se inclinavam aos objetos fabricados pelas mãos dos homens. Eles não conheciam o verdadeiro Deus. Eles nem sequer ouviram que há um Deus verdadeiro, um Deus vivo. A Bíblia diz no livro de Atos que convertai-vos destas vaidades ao Deus vivo. Mas para o homem se converter, ele precisa antes ouvir acerca deste Deus, porque este Deus se revela por meio de sua palavra. O homem, para enxergar este Deus, só é através da fé em Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vê o Filho, vê também o Pai. Aquele que tem o Filho, tem o Pai. A Bíblia diz que Deus e Jesus é um só. Assim, em João capítulo 1, versículo 18 diz que o Pai nunca foi visto por homem algum, Deus. Mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Assim Deus, já na nova aliança, se revela através de seu Filho. Mas na antiga aliança, Deus se apresentou ao seu povo através de uma voz, a voz do Senhor, que falara com Abraão, dizendo: sai do meio da sua terra, sai do meio da sua casa, do meio da sua parentela, e vá a uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz no mesmo livro de Gênesis que Abraão obedeceu à voz do Senhor, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, os seus juízos. A Bíblia diz, Deus dizendo a Abraão: ande tu em minha presença e ser perfeito. A Bíblia fala que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E ele deixou o seu pai, ele deixou a sua parentela e saiu sem rumo, sem direção. Porém Deus é o seu guia, Deus é a sua luz, Deus é o seu galardoador, o seu escudo, a sua proteção. E assim como Deus falou com Abraão, Abraão se tornou pai de multidões, porque a ele Deus fez uma grande promessa. Deus disse que da sua descendência ele suscitaria o Cristo, que viria na plenitude dos tempos para poder remir o seu povo de suas iniquidades, dos seus pecados. E assim Abraão
ele obedece à voz de Deus e vá à terra que Deus lhe iria mostrar. A Bíblia fala que Deus disse a Abraão que o seu povo seria peregrino em uma terra alheia. Ele seria escravizado durante 400 anos. Porém, Deus julgaria a nação que os tivesse escravizado. Deus julgaria aquele povo que tivesse maltratado o seu próprio povo. Deus que falou com Abraão há muitos anos atrás, antes do povo procriar, antes do povo se multiplicar na face da terra. Ainda Abraão estando só, Deus o chamou. E a Bíblia diz em Romanos que ele, sendo velho, ele não enfraqueceu na fé. Ele, em esperança, creu contra a esperança. E ele estava certíssimo que Deus era poderoso para cumprir. Deus deu a ele Isaac, o filho da promessa. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou os seus filhos, José. E eles desceram ao Egito. E lá no Egito foram buscar alimento, visto que até estava com a escassez do pão cotidiano. A terra naquele tempo sofria fome, e só o Egito abastecia dos alimentos, porque Deus tinha uma promessa com José, como Deus teve com Abraão, como Deus teve com Isaac, como Deus teve com Jacó. E passaram as gerações. Abraão descansou com Deus, Isaac descansou com o Senhor, Jacó, já na sua velhice, abençoou seus filhos, e ele descansou em paz. E José e seus irmãos, José, quando antes de morrer, ele havia dito aos filhos de Israel que quando Deus tirasse eles do Egito, eles também tirassem os seus ossos, porque ele seria enterrado junto dos seus pais, na terra de Siquém, onde hoje é sitiado Jerusalém, aonde está o domo da rocha, aonde Abraão obedientemente iria levar Isaac em sacrifício a Deus. Mas Deus não quis, porque Deus não aceita sangue de homem, homem puro, homem contaminado. O único sangue que foi agradável e perfeito aos olhos de Deus foi o sangue de seu filho Jesus, que não tinha mancha, que não tinha mácula. Ele era incontaminado, ele era imaculado. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que o sangue de Jesus tem poder para purificar o pecado. O apóstolo João diz que se confessar os vossos pecados e as vossas culpas, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Deus manifestou ao seu povo na antiga aliança. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 1, diz: antigamente, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, feito tanto mais excelente do que aos anjos, quanto maior nome recebeu do que eles. A Bíblia fala de glória e de honra foste coroado, mas na sua humilhação foi tirado de nós a nossa condenação. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é o Deus dos crentes, ele é o Deus do cristão,
Ele é o Deus daqueles que temem a Ele e guardam os seus mandamentos, retendo na tábua do seu coração e obedecendo a sua voz, a voz do seu Espírito, a voz da sua palavra, porque a voz de Deus é como trombeta, a voz de Deus é como relâmpagos, trovões, voz como de muitas águas. Ninguém pode suportar ouvir a voz do Todo-Poderoso, mas Jesus intercede por nós. Jesus, é através dele que o homem conhece a Deus, é através de Jesus que o homem consegue ouvir a voz do Senhor. Mas o homem, por não conhecer este Deus, ele adora outros deuses, ele se curva diante de estátua, ele se curva diante de velas, ele se curva diante de ídolos personificados de pessoas, ele se curva diante do seu dinheiro, ele se curva diante da sua condição social, da sua condição financeira, ele se curva diante dessas obras que são fúteis, estas obras que não têm valor, obras feitas pelas mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, nenhum som sai da sua garganta. O ídolo não é nada, e aquele que fabrica uma imagem de escultura torna-se semelhante a ela, tanto aquele que as fazem como aqueles que adoram. Venerar e adorar é a mesma coisa. A Bíblia diz: adora a Deus. Deus é espírito. Para o homem conseguir adorar a Deus, ele tem que estar em espírito, porque na carne é impossível agradar a Deus. Na carne o homem não consegue discernir a mão direita da esquerda, ele não consegue discernir o tempo que ele vive, ele não consegue perceber quando Deus fala com ele, porque os sinais da natureza é Deus falando com a humanidade, a fome na terra é Deus falando com a humanidade, a doença é Deus falando com o homem, mas o homem tapa os ouvidos, endurece o coração, endurece a cerviz e é obstinado, impenitente, insensato. A Bíblia diz na Epístola a Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias haveria aborrecedores a Deus, irreconciliáveis, detratores de males, homens amantes de si mesmos, mentirosos, presunçosos, soberbos, arrogantes, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A Bíblia fala: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Jesus é Deus. Ele não é brasileiro, não é corintiano, não é flamenguista. Jesus não é maconheiro, Jesus não é cachaceiro. Jesus é Deus, Deus é santo. E a Bíblia diz: sede pois santo, porque eu sou santo. Santificai em toda a vossa maneira de viver. Ou você pensa que Deus não considera até o modo de vestir da pessoa? A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. O homem que está ingerindo bebida alcoólica, fumando maconha, cheirando cocaína, vai ter que dar conta com Jesus um dia, porque está destruindo este santuário que é templo de Deus. Deus não habita em tijolo, Deus não habita em parede, Deus não habita em lâmpada, Deus não habita em ar-condicionado, Deus não habita em cadeira. A Bíblia diz: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, e o que habita em vós proveniente é de Deus, através do Espírito de Jesus, que é o Espírito da graça de Deus. Na carta de Romanos capítulo 8, versículo 9 diz que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Deus propondo ao seu povo para servir a Ele com sinceridade, com temor, com obediência. E o povo promete obedecer. Promessas. O profeta Oséias, no capítulo 4, diz que na terra só permanece o perjurar. Estão prometendo servir a Deus, estão prometendo buscar a Deus, estão prometendo obedecer a Deus, mas na aparência é impossível.
Porque Deus não aceita a aparência do homem. A Bíblia diz que Deus sonda o coração e as entranhas. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Você pode abrir a boca e dizer para o teu amigo, dizer para teus pais, para o teu patrão, que você vai servir Jesus. Você pode abrir a boca e dizer ao traficante que vai abandonar a vida de criminalidade para servir Jesus. Mas se você não servir, você será morto pelas mãos da impiedade. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 62, que aquele que põe a mão no arado não volta para trás. Porque se ele voltar, ele não é apto do reino dos céus. Melhor não ter conhecido o caminho da verdade, do que conhecendo se desviar do santo mandamento de Deus. Melhor não ter conhecido, porque depois que você conhece Jesus, macumba não presta. Depois que você conhece Jesus, futebol não tem valor para você. Depois que você conhece a verdade da luz da palavra de Deus, macumba, espiritismo, catolicismo, reza Ave Maria, crenças e mais crenças, devoções e mais devoções aos deuses estranhos, não faz mais sentido para você, porque você conheceu o verdadeiro Deus que se apresentou a você através da palavra. A palavra é a verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus é fiel em toda a sua palavra. A Bíblia diz do profeta Isaías que ele é o que anuncia o fim desde o começo. Deus é quem está mais interessado em exercer juízo nesta terra do que as Nações Unidas. Jesus vai fazer distinção, porque o santo e o profano não andam junto. Aonde a luz está, as trevas não permanecem. Aonde a glória de Deus está, não há espaço para as trevas, não há espaço para os demônios, não há espaço para mentiroso, hipócrita, porque a palavra de Deus, ela fere e ela também sara. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus é a verdade, que o mundo não gosta de ouvir, que o mundo não aceita, porque troca Jesus por cigarro, troca Jesus por prostituta, troca o evangelho por videogame, troca Jesus por uma noite de prazer, troca Jesus pelo carnaval, troca Jesus por marcha a Satanás, troca Jesus por um dia lá na Avenida Paulista para fazer jus ao pecado da homossexualidade. Troca Jesus por um litro de 51. Troca Jesus por cocaína, por maconha, por prostituição, por novela, por filme de terror, filme de drama, filme de comédia. Troca Jesus e a sua palavra pelas coisas que não tem valor, porque tudo aqui passa. Aqueles que fizeram a vontade de Deus permanecerão para sempre. Assim Deus recordou a eles, como Deus chamou Abraão, e de Abraão fez uma promessa, levantando a Isaque e Jacó. Ambos serviram a Deus, o Deus que se apresentou ao seu povo e lhes mostrou na terra do Egito a sua força, o seu grande poder. A Bíblia fala que Deus feriu o Egito com pragas. 10 pragas foi ferida ao Egito, porque no Egito não fazia outra coisa senão de adorar estátua. Essa cultura podre deste mundo, que não tem nada a ver. Nas escolas não quer que ensine o evangelho, porque o que eles dão valor é cultura. Dançar forró pode, dançar funk pode, fazer homenagem aos demônios através dos cânticos pode, falar de sensualidade pode, falar de ideologia de gênero pode, mas não pode falar do evangelho, não pode falar da palavra de Deus, porque o povo não suporta ouvir.
As creches não ensinam. Desde o berço, as crianças a ouvir a voz de Deus. Porque o pai, em vez de comprar uma Bíblia, compra um videogame, um celular de última geração, para dar ao filho e achando que isso é vantagem. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E o caminho que ele deve andar é Jesus, não é Aparecida. É Jesus, não é Lourdes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Neymar vai te levar para o inferno, porque você é um idólatra do futebol e não quer reconhecer. Cristiano Ronaldo é ídolo lá em Portugal. E aqui no Brasil a garotada gosta quando passa na televisão. Ronaldinho Gaúcho é chamado de bruxo no mundo do futebol. Ele é bruxo. E bruxo é filho do diabo. A magia não pertence a Jesus, pertence ao diabo. Então quando você assiste um filme de bruxaria, você está assistindo os demônios se interagir com você. Quando você coloca aquela porcaria na televisão lá, videogame, jogo de tiro, você está aprendendo a matar. Depois não reclama depois que chegar o ladrão na sua casa e atirar fogo. Tiver nas creches matando, nas escolas matando. Ah, Deus não está vendo? Deus está vendo sim. Como o homem desobedece a ele incessantemente. Deus está vendo sim como o homem despreza a ele e a sua palavra todo dia. O profeta Isaías diz que Deus todo dia estendeu a sua mão a um povo rebelde e contradizente. Ele prefere sair daqui de São Paulo e ir para Aparecida, para lá pagar promessa. Aparecida não é Deus. Deus, ele é único e verdadeiro. Ele não divide a sua glória com o outro, nem dá o seu louvor às imagens de escultura. A glória pertence a ele, a glória é dele, tudo é para ele. A Bíblia diz: adorai-o na beleza de sua santidade. Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Mas a pessoa não acredita em Jesus. Ela quer acreditar no Papa Francisco, quer acreditar no Edir Macedo, quer acreditar nesses líderes gananciosos que estão vendendo evangelho, estão falsificando a palavra para enganar a muitas pessoas. Jesus fala: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não permanecerá mais em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir Jesus é você ir para uma religião, frequentar a igreja. Seguir Jesus é você carregar no corpo as marcas de Cristo, ser rejeitado, ser perseguido, ser maltratado, ser preso. Seguir Jesus, poucos estão seguindo, porque se você sair rua fora, você é de qual igreja? Qual é a tua denominação? Ele fala de Deus e Amor, Assembleia de Deus, Universal, Mundial, Católica, Espírita, lá do hinduísmo, lá do muçulmano. Ele fala diversas religiões. Mas se você encontrar alguém falar: eu sou de Cristo, eu sigo a sua palavra, então esse aí, à vista deles, é louco, porque eles não aceitam essa verdade. Os apóstolos seguiram Jesus e eles testemunharam da ressurreição de Jesus, e eles foram expressamente proibidos. Mas Pedro fala, cheio do Espírito Santo, que importa obedecer a Deus do que aos homens. Paulo também, pelo Espírito, diz na carta de Gálatas, capítulo 1, que ele é servo de Jesus porque ele obedece a Jesus. Se ele tivesse obedecendo aos homens, não seria servo de Cristo Jesus. Obreiro da Universal, porque obreiro de Jesus não é. Obreiro da Católica, porque de Jesus não é. Obreiro do Espiritismo, porque de Jesus não é. Obreiro de Jesus está pregando a sua palavra, aguardando a sua volta. E a oração que a igreja faz é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas os evangélicos acomodados que estão esperando por Jesus, tá tomando Guaraná, viajando para a praia, viajando para o exterior para ver a Disney. É o tipo de crente que está falando que vai para o céu. Porque o crente como Paulo, como Pedro, como Estevão, como Timóteo, que não fizeram caso nem da própria vida, eles não amaram a vida. A Bíblia diz que por amor de Jesus somos entregues à morte todo dia. Jesus falou em João capítulo 17: eis que envio a vós como ovelhas no meio de lobos. Você pensa que o lobo gosta de ouvir isso? Claro que não.
Ele quer que você acredite na reza Ave Maria. Ele quer que você acredite no seu time de coração. Ele quer que você deposite a sua esperança no partido B, partido C, no partido A. Ele quer que você se preocupe somente com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a sua vida pregressa, com a sua vida cotidiana. Mas Jesus quer que você coloque a esperança em Deus, na sua palavra, e busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Se você ganhar dinheiro, amém. Se você não ganha, glória a Deus. Se você tem dinheiro para pagar as contas, glória a Deus. Se não tem, dê glória a Deus também. Se tem comida na mesa, dá glória a Deus. Se não tem, continue dando glória a Deus. Porque Jó serviu a Deus, não foi pelos bens, não foi pela riqueza, foi porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel, Deus não falha, Deus não mente, Deus não engana, porque Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos crentes sinceros e fiéis à sua palavra. Mas o mundo não conhece este Deus. Foi por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, porque o rico não quer conhecer Jesus. Ele quer no espiritismo lá, para ele ver como ele faz para ganhar mais dinheiro. Ele quer ir para o tarô, jogar carta. Ele quer conhecer a história do catolicismo, mas não quer conhecer a história de Jesus. Ele quer entender de arqueologia, mas não quer buscar e entender qual seja a vontade do Senhor, conforme Paulo fala na carta aos Efésios. Jesus está voltando. Adorai somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Jesus não é estátua, não é crucifixo, Jesus não é Papai Noel, como muita criançada acredita, porque o pai não fala a verdade para ela. Você vai prestar conta diante de Deus, seu mentiroso. Papai Noel é uma coisa que o mundo aprendeu a adorar. E a Coca-Cola faz campanha. Tá lá o velhinho de barba branca, cabelo branco. Aquele ali não é o Jesus da Bíblia. Nunca foi e nunca será. Aí, não contente o homem, ele vai buscar um filme para ele acreditar que Jesus está falando com ele. Ele vai assistir Alto da Compadecida. Outra mentira. Outra ladainha do diabo, para levar o homem ao afastar-se da presença de Deus, pelo engano do coração e pelo engano das tradições religiosas. O povo disse que iria servir a Jesus. Eles falaram que iriam servir ao Senhor. E Josué fala: vocês são testemunhas das vossas palavras. Sim, nós somos testemunhas. Jesus fala em Marcos que toda palavra que o homem disser nesta vida, ele vai ter que dar conta no dia do juízo. Por suas palavras será justificado, e pelas próprias palavras serás condenado. A Bíblia diz que o tolo, quando ele fica calado, ele passa por sábio. O justo medita antes de falar. O sábio, ele medita nas coisas que vai falar. Por isso que da boca de Jesus só saía palavras retas. E os religiosos não gostavam, porque eles ensinavam mentira. Eles pregavam o contrário àquilo que Moisés ensinou. Eles estavam alargando o caminho do pecado. Pode casar, separar. Moisés permitiu. Moisés não permitiu nada. Quem permitiu isto foi o coração deles. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele dará a cada um segundo o fruto das vossas ações. Se o homem não quer compromisso com Jesus, pode viver no pecado. Pode casar, separar, casar quantas vezes quiser. Pode beber quantas você consegue. Pode fumar a noite inteira e durante o dia, durante a madrugada. Pode viver o que você gosta, do jeito que a música toca. Deixa a vida te levar, como o Zeca Pagodinho canta, vida está te levando para o inferno. Mas Jesus fala que se um cego guia outro, os dois caem no buraco. Depois será tarde demais. Você está a um passo da eternidade. Para morrer basta estar vivo. Mas o homem está morto no pecado, e ele não consegue perceber. E a palavra é para te vivificar dentre os mortos. E a Bíblia diz, para que vocês resplandeçam como astros neste mundo.
resplandecer com a palavra da luz do Evangelho. Porque o que dá sentido a este mundo aqui é a palavra. O que traz esperança é a palavra. Você pode entender de filosofia, pode entender de bacharel, você pode entender de teologia, você pode entender de cursos, diplomas e do corpo humano. Você pode entender de ciência, de medicina, de geografia, você pode entender das leis humanas. Mas se você não conhece o mistério desta palavra, você é o mais pobre dentre os homens, o mais pobre de espírito. Porque a riqueza do homem é quando ele conhece esta palavra. Esta palavra é uma pérola de grande valor. Esta é a palavra que te salva. Esta é a palavra da vida eterna. Porque esta vida aqui é passageira. Mensagem de autoajuda, você entra na Universal e você vai escutar. Lá no catolicismo você encontra. Mas a mensagem que salva, que liberta, só está na palavra de Deus. A Bíblia é sagrada, o livro selado. Porque os que estão de fora, ouvindo, não entendem. Mas a mensagem da cruz é salvação. E para aqueles que desprezam, condenação. E a condenação é esta: a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O homem fez a sua escolha. Ele não quis largar a Aparecida, não quis largar a Santinha, não quis largar o Santinho, não quis largar o ídolo do futebol. Ele foi até o fim, com a arrogância dele, com a soberba dele. Eu nasci católico, vou morrer católico. Eu nasci no espiritismo, vou morrer no espiritismo. Você tem que se converter, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. E a Bíblia diz: convertai-vos destas vaidades ao Deus vivo. Jesus falou para os saduceus que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O apóstolo Pedro não foi papa. Ele foi um apóstolo de Cristo que falou acerca do reino de Deus, pela revelação que a ele foi dado, através do Espírito Santo. E a pregação de Pedro dizia: arrependei-vos e convertei-vos. A pregação de Estevão dizia: vocês foi os que crucificaram ao justo e o santo, o inocente. Vocês foram homicidas e traidores. Vocês trocaram o justo pelo profano. Vocês trocaram o santo pelo ímpio. Trocaram a verdade por mentira. Trocaram a luz pelas trevas. Trocaram o evangelho por entretenimento. Trocaram a glória de Deus pela glória do homem. Trocaram os mandamentos de Deus pelos mandamentos dos homens. Trocaram os preceitos de Deus pelos preceitos de uma religião que é medíocre. Religião nenhuma te salva. Homem nenhum te salva. Só Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Os egípcios foram feridos pela ira de Deus, porque Deus julgou aquela nação. Faraó resistiu muito àquilo que Moisés falava. Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar a sua grande força e o seu grande poder. E a Bíblia fala que depois que eles saíram do Egito, os egípcios intentaram perseguir para matá-los. Tentou matar os hebreus. Tentou matar o povo de Deus. Você vê aí na China, mas a Globo não fala. Essa porcaria de Globo, ela não fala do que acontece lá na Índia. Cristãos são mortos. Lá na Ásia, os cristãos estão sendo mortos, massacrados por muçulmanos, por esses terroristas que odeiam o povo de Deus. No tempo das cruzadas dos papas, mataram muitos cristãos. Jogava nas fogueiras e matava eles, vivo. Tacava fogo sem dó, sem piedade. Mas a Bíblia diz em Salmos
que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus servos, dos seus santos. E os egípcios foram perseguir os hebreus. E eles estavam diante do Mar Vermelho. Não tinha mais saída. Eles estavam acurralados. O que iria acontecer? Mas Deus é Deus de mistério. Deus é o Deus do grande poder. Deus é que fez tudo. A Bíblia diz no profeta Isaías que ele ajunta na sua mão todas as águas do oceano. Deus abriu o mar em dois, e eles passaram em seco. E vendo os egípcios, intentaram também. E no meio do caminho, Deus fechou o mar. Morreram afogados. Eles vieram com carro e com cavaleiros para matar o povo de Deus. Vieram com varapaus e espada para prender Jesus. Cortou a cabeça de Tiago. Cortaram a cabeça de João Batista com a espada. Mataram Estevão apedrejado. Colocou Jesus na cruz e zombaram dele. Mas este mundo vai pagar um alto preço. Estes homens gananciosos que estão corrompendo a verdade vão pagar um alto preço. Ai do homem que trocou Jesus. Ai do homem que trai o filho do homem. Melhor não ter nascido. Vai pro inferno. Você e Corinthians. Se não se converter. Jesus está voltando. Deixai a idolatria. Deixai o pecado. E convertai-vos ao Senhor, o Deus de Israel. Ouve, ó nação brasileira. O Senhor nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele se assenta de glória e de honra. A Bíblia fala que com justiça Ele julgará este mundo. Entrega a tua vida para Jesus, porque Ele está voltando. Eles prometeram obedecer. Josué lembrou a eles de como Deus falou com Moisés. Em Deuteronômio capítulo 5 diz: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a tua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Agora, Deuteronômio capítulo 5. Eu li o capítulo 4. E versículo 24. E dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Quem é que foi? Senão os hebreus, senão Moisés, senão os patriarcas,
os heróis da fé, senão os apóstolos. E agora, por Jesus, temos paz com Deus. Por Jesus, ouvimos a voz do Senhor. E a Bíblia fala que se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Endireitai as vossas veredas, produzir frutos dignos de arrependimento. Voltai ao vosso Deus, e Ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. Só o Senhor é Deus. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos crentes. Este é o Deus que se manifestou por meio da sua santa palavra. Jesus fala: examinai as Escrituras, porque vós encontrareis nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Esperai do alto céu, porque é de lá que vem o socorro do homem. Do céu não só cai chuva, do céu também cai a provisão de Deus aos que confiam nele e esperam por sua misericórdia. Mas ao homem que leva em descrença a sua palavra, não credibilitando aquilo que está escrito, perece na terra. Ele passa duramente oprimido e faminto. Ele tem falta das coisas mínimas. Ele não consegue ter paz. Ele não consegue ter sossego. Ele não tem esperança. Ele não tem vida. Porque o pecado não produz vida, produz morte. A desobediência leva o homem à queda. Mas Jesus, que veio para obedecer e obedientemente foi levado à cruz. E a Bíblia fala que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome que se nomeia, no céu, na terra e embaixo da terra, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre em todo o joelho dos que estão nos céus e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Não tardes em vir ao Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com trombeta de Deus e com alarido. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiros. Depois nós, que estamos vivos, seremos arrebatados para juntamente encontrar com o Senhor nos ares. Ele vai voltar. O mundo aceitando ou não, acreditando ou não, Jesus está voltando. Ele vem vindo com grande poder e grande glória. E toda a terra saberá que houve no meio dela o profeta que Deus levantou para falar com eles. Mas não quiseram dar ouvidos, porque voltaram-se às fábulas. Taparam os ouvidos, porque não suportaram ouvir a verdade. E não suportaram ouvir a sã doutrina. Mas você que está ouvindo esta palavra hoje, entrega a tua vida para Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único intercessor. Ele é o único salvador, que salva o homem da condenação do inferno, que liberta o homem dos seus pecados, que converte o homem do seu mau caminho, e que santifica o homem da sua impureza, da sua imundícia. Só Jesus, porque o resto é estátua, o resto é ídolo, o resto é Baal, o resto é engano, o resto não passa de mentira, de engano. Mas Jesus é a verdade absoluta. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
Deus. Vou pegar a vida para Jesus toda a vida. Amém. Passou um rapaz aí falando, depois que morrer não quer vela, não quer Ave Maria, missa de um dia. Depois que morre acaba. Falei pra ele, tem que morrer com Jesus, né, irmãos? Morrer com Jesus é salvação. Amém, irmãos? Boa noite, a paz de Jesus. Ai, ai. É que é sempre assim, o movimento é constante. Eles plantaram umas gramas aqui, mas acho que é meio difícil de nascer, porque ficar pisando toda hora em cima, ele tá matando as gramas. Mas é que é o lugar que Jesus preparou para nós estar, né? Pregar o Evangelho. Irmão Arthur, boa noite, a paz de Jesus. Irmão Cedenilson, paz de Jesus. Irmão Domingos, irmão Alessandro. Glória a Deus, irmão Maurício. Irmã Marilene, paz de Jesus. Paz de Jesus, irmão Valmir. Aleluia, Deus abençoe a sua vida, para a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Domingos. Essa caixa está toda desregulada, eu tenho que regular ela. Pesar essa caixa. Aqui é o trombetão. Como diz o irmão Tiago que gosta. Amém, irmãos. É isso aí, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Permaneceremos buscando ao Senhor e servindo ao Senhor, enquanto é dia, enquanto Deus nos dá a graça de servir a Ele e buscar a sua presença, né, irmãos? É sempre bom quando Deus reúne os irmãos para estar conosco. É algo inexplicável. E glória a Deus. A gente se alegra muito quando Deus traz os irmãos para estar conosco aqui em São Paulo. E quando Deus também nos envia até eles. Assim, eu creio que em breve o Senhor há de nos enviar para estarmos em várias cidades, né? E também visitar os irmãos na cidade onde os irmãos moram e assim poder nos alegrar com o Senhor, né, irmãos? Nos cânticos, nos hinos e salmodiando ao Senhor. Amém, amém, irmão Cidenilson, glória a Deus. Tocar a trombeta. Ai, ai. Aqui é uma benção para pregar, irmão. Aí tem um mercado ali, atrai bastante gente, e aqui também é a praça. Você vem aqui umas meia-noite também, tem bastante gente ainda. Só não dorme, hoje é sexta-feira também, né? Amanhã a maioria não trabalha. E o pessoal aproveita quando é final de semana para embriagar mesmo e se entregar de vez à vontade da carne. É que Deus usa de misericórdia com estes. Amém? Irmão Léo, boa noite, a paz de Jesus. Irmão Lira, irmã José Cardoso, a irmã Maria da Paz, os irmãos Antônio, irmã Josilda, Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço para os irmãos lá do Rio de Janeiro, pastor Tadeu, irmã Juliane, irmã Stephanie, irmã Kátia, irmão Felipe, irmão Daniel, glória a Deus, irmão Edinaldo, pastor Jesus, irmão Laércio aqui de Cotia, Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém, irmãos. Servo inútil. Ué, eu tô bem achando que é o irmão Cidenilson, lá de Goiânia. Servo inútil é o pastor Tadeu. Eita glória. Amém. Pegou de surpresa agora, varão. Eita glória. Mudou de nome, né? Quando era das trevas era outro nome, agora é da luz, é Tadeu, ô glória.
Igual o apóstolo Paulo, era Saulo de Tarso, agora virou Paulo de Tarso. Amém. Eu estava confundindo aqui, eu estava bem acreditando que era o irmão Sidney lá de Goiânia. E também o canal, só o canal dele acho que é Servos Inúteis do Senhor Jesus. É um pouco diferente. Ah é, Tadeu que ele bebeu. Isso mesmo. Amém, aleluia. Cadê a cordeirinha Manuela? Manuela, um abraço. Beijo no seu coração. Eita, irmão Alessandro. Chegou bastante no Recife. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu. Ô, glória! É isso aí, irmão. A gente deve sempre usar a palavra, né? Ontem eu cheguei aqui, o senhor me trouxe, aí tinha 2 senhores aqui. Eu até coloquei no canal e os irmãos viram aí, não sei se já viram. Depois vocês olham aí pra vocês verem. Eles são tão astutos que você vê que eles falam de um segredo lá que eles não puderam falar aqui. Falou que só vai falar lá na casa, lá na igreja. Falei, se Deus me permitir, eu for lá, vocês vão aceitar que Jesus vai mandar eu falar pra vocês? Vão aceitar o que eu vou falar? Não vai aceitar, mas não aceita não, irmãos. Eles estão tentando me enganar, mas Deus já me deu graça para entender que eles são astutos, né? Ô, varão, Deus abençoe. Então eles estão tentando ludibriar, né, irmãos, a verdade. E essa sagacidade diabólica é muito terrível. Um pouco de fermento levanta toda a massa. Então eles creem na paz mundial, acreditam na volta do Messias, na vida do Messias, na verdade. Eles não acreditam que Jesus já veio. Não acreditam que Jesus fez todas as coisas sozinho. Eles não acreditam no poder de Cristo que fez obedecendo a voz do Pai, né? São resistentes à verdade. Mas amém. Ana Lúcia Oliveira, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus, boa noite. É isso aí, irmãos. Amém, varão de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Deus venha nos enviar aí o quanto antes para o Rio de Janeiro ou trazer os irmãos de volta aqui. Aqui é para nós tocar trombeta aqui de novo. Eu só tá sentindo falta dos irmãos aqui. Veio lá do Rio de Janeiro para incendiar aqui São Paulo. A Serra dos Filisteus é grande, né, irmãos? Há muitas almas precisando ouvir o Evangelho. O campo é grande e já está um branco e poucos são ceifeiros, né? Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, Deus abençoe a vida do irmão Léo. Tchau, irmãos, fica na paz, boa noite. Glória a Deus. O Senhor da ceifa está chamando.